Meus queridos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Nos diz assim a palavra do Senhor: Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram na tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus santos caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos consumes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião é um ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Oremos, irmãos. Santo Deus, nós queremos ser instruídos por tua palavra nessa noite. Fala-nos, Senhor, por meio dela, para que saiamos daqui edificado e com o coração radiante, ó Pai, possamos colocar diante de nossas vidas tudo aquilo que aprendemos nessa noite. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos dê a capacitação que precisamos para aprender de ti. É no nome dele, de Jesus Cristo, que oramos. Amém. Meus irmãos, nesses tempos de aflição em que temos vivido, a oração tem se tornado tábua de salvação para muitas pessoas. E eu digo tem se tornado, não porque antes a oração não fosse útil para a vida do crente, não fosse um meio de graça, mas é porque agora muitas pessoas têm se valido da oração, pessoas que muitas vezes nunca nem utilizaram esse instrumento, esse meio de graça. E é fácil percebermos isso. Duas manchetes de jornais podem comprovar o meu ponto. A UOL diz o seguinte: fé e oração viram tábua de salvação e equilíbrio para enfrentar a pandemia. A Gazeta do Povo diz: porque podemos e devemos rezar pelo fim da pandemia de coronavírus. Nessas duas matérias, a prática da oração, então, ela tem valor em si mesma, ela é fundamentada em si mesma. E o que dizer das igrejas? Infelizmente, muitas igrejas têm praticado o mesmo princípio. Nós vemos aí oração de poder, oração de cura, oração de libertação, oração de vitória. Estas orações também são praticadas com o foco em si mesmo. Parece que o simples fato de orar pode produzir a bênção desejada. Mas, nesse contexto, o que nós verificamos é que não importa quem, não importa para quem, nem como orar, o que importa é simplesmente orar. É como se Deus aceitasse qualquer tipo de oração. Será? Quando olhamos para as Escrituras, verificamos várias situações em que Deus não se agrada das orações. O salmista clama: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Salomão exorta lá em Provérbios: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tiago nos explica porque algumas orações não são ouvidas. Ele nos diz:
Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o próprio Jesus diz, não sejais como os hipócritas. Desta maneira, nós percebemos que a oração em si mesmo nada é. Nenhuma oração pode chegar ao céu sem que seja realizada por um homem que está contrito na presença do Senhor. Deus não ouve a oração do hipócrita, daqueles que não escutam a lei, daqueles que são pecadores impenitentes. Deus não ouve a oração que não é dirigida a Ele mesmo. O texto que temos diante de nós é uma das orações mais eloquentes registradas na Escritura. Não apenas pela beleza poética do texto, nem ainda pelos gemidos do profeta, mas muito mais pela visão que esse homem tem de Deus e dos homens em sua oração. Então, nesse dia em que a igreja comemora mais um aniversário, mais um ano de existência, eu quero lembrar aos irmãos que existem fundamentos para a oração. E olhando para essa oração, eu quero apresentar três fundamentos para os irmãos. O primeiro deles é ore reconhecendo a soberania de Deus. O segundo é ore reconhecendo os efeitos do pecado sobre o homem. E, enfim, ore confiando que Deus é o teu Pai, igreja, que preserva o seu povo. Em primeiro lugar, então, vamos olhar para a soberania do único Deus. O nosso texto começa dizendo: ah, se fendesses os céus e descesse. Meus queridos, quão admirável é essa expressão. E para entendê-la, nós precisamos olhar um pouco o contexto em que ela foi feita. Quando Isaías escreve esta oração, quando ele registra essa oração, ele está vivendo num período muito conturbado de Israel. O reino estava dividido, os irmãos se lembram, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já havia sido levado cativo. Parte do povo já estava sofrendo por conta dos castigos divinos sobre eles. O povo havia abandonado o culto ao Senhor, a ponto de Isaías dizer que não há ninguém que busque a Deus. Nesse contexto, tanto Israel quanto Judá estavam caminhando distantes do Senhor. E o profeta, quando prega nesse ambiente tão caótico, ele diz: ah, se fendesses os céus. E nessa pequena frase, nós percebemos a soberania de Deus vista pelos olhos do profeta. Observem, a própria palavra, ah, se fendesses o céu, nos diz, nos mostra essa verdade. O verbo que está aí traduzido como fender, na verdade, ele significa rasgar. Rasgar com violência. É a mesma palavra que é usada lá no momento em que Josué e Caleb rasgam as suas vestes porque o povo estava desobedecendo a Deus lá na história dos 12 espias. É a mesma palavra que o profeta Joel nos exorta quando diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O que Isaías está querendo aqui, meus irmãos, é que Deus, aquele que é Senhor do universo, aquele que tem poder para todas as coisas, rasgue os céus com violência e entre na história do seu povo. Isaías sabia que somente Deus poderia fazer esse milagre. Somente Deus poderia entrar na história do povo, descer à terra e resolver o problema de Israel. Mas é interessante que Isaías esclarece esse desejo nas seguintes orações. Final do verso 1 e 2, ele diz: se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notórios teu santo nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. A comparação aqui do agir de Deus com o fogo, ela é proposital. O que o profeta está dizendo é que se Deus rasgar os céus e descer, os elementos então serão transformados. Vejam, quando o fogo queima os gravetos, ele transforma em pó, e quando ele ferve a água evapora. Então, o que o profeta está querendo é que Deus mude completamente a realidade. O objetivo desta ação divina, meus queridos, reparem, não está na solução imediata dos problemas do profeta nem do povo, mas o que ele quer é que Deus revele a sua glória. Vejam, ele continua dizendo: quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Eu não sei exatamente qual é esse evento que o profeta
traz para nós aqui, porque Isaías foi um homem que viu grandes coisas diante de Deus. Você se lembra na visão do trono de Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, ele diz que viu o trono de Deus, ele viu serafins voando e cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele viu a fumaça encher toda a casa, ele viu a glória de Deus encher toda a casa, ele viu o tremor que fez com que as portas se movessem. Mas não me parece que Isaías está falando apenas de sua experiência pessoal no nosso texto. Talvez Isaías esteja falando de quando Deus tirou o povo do Egito e abriu o Mar Vermelho. Ele literalmente fendeu as águas e o povo passou a pé seco. Talvez ele esteja falando de quando Deus fez um monte tremer quando entregou a lei a Moisés. Talvez ele esteja dizendo, ou se referindo àquele episódio em que Deus matou 185 mil pessoas do exército de Senaqueribe e livrou Israel, e livrou o reino de Judá das mãos daquele homem perverso. Olhando para todas estas coisas, então eu entendo porque Isaías diz, se fendesses dos céus. Porque ele está olhando para um Deus que é soberano, um Deus que pode todas as coisas. E dentro desse desejo do profeta, a gente reconhece que ele aqui olha para um Deus que pode dominar todo o cosmos, todo o universo. Mas não é só isso, querido. Vejam o que Isaías vai nos dizer em seguida. Ele vai lembrar que esse Deus que é soberano também é o Deus único. Ele reconhecia que só existia um único Deus. E em diversos momentos do seu livro, ele vai estabelecer esse contraste. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 46, versículos 5 e 7, você vai perceber ele dizendo, com quem vocês vão me comparar? Isso é Deus falando. A quem seria igual? E que coisas semelhantes confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam ourives para que façam um Deus. E depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. E aqui nós podemos ver a tribulação em dois aspectos. A primeira diz respeito à eternidade de Deus. Observem, Isaías vai dizer que aqueles outros deuses são feitos pelas mãos humanas, ou seja, eles tiveram início. Mas o Deus de Israel não pode ser comparado com nada, porque ele é um Deus eterno. Mas aqui há um outro aspecto. Ele diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. E o termo traduzido aqui, então, como desde a antiguidade, é aquele mesmo que o salmista usa lá no Salmo 90, versículo 2, que diz, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Isaías está fazendo um apelo a um Deus que pode mover o cosmos, mas também a um Deus que é eterno. Em segundo lugar, ele vai se referir à personalidade de Deus. Diferente dos ídolos, como eu disse, Isaías está diante de um Deus que sai ao encontro do seu povo. Esse Deus eterno, que é muito maior do que o homem, ainda assim sai ao encontro do seu povo. Veja o que ele diz no texto. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Se por um lado Deus é muito grande em relação ao homem, se Deus é absolutamente maior do que o homem, por outro lado, esse Deus sai ao encontro daqueles que trabalham com justiça. E aqui, meus queridos, está uma aplicação maravilhosa para nossas vidas. Uma visão correta de Deus pode colocar as nossas orações no caminho correto. O conhecimento genuíno de Deus, então, pode fazer com que nós desejemos que esse Deus maravilhoso entre na nossa história. E se você se lembrar, igreja, quantas vezes Deus entrou na sua história e fez coisas impossíveis se tornarem possíveis. Quantas vezes você percebeu na história da tua igreja Deus agindo e fazendo coisas maravilhosas, movendo todo o universo para que a sua igreja perseverasse e chegasse onde ela está hoje. Este mesmo princípio deveria, então, nortear a vida daquelas pessoas que ouviram a oração de Isaías.
Quando Isaías escreve esse texto, essa oração, o povo ainda não tinha ido ao exílio. O povo ainda não tinha sido escravizado na Babilônia. Mas, como o profeta sabia que Deus iria castigar aquele povo, ele está aqui orando. E ele tinha certeza disso, porque o capítulo 45 já nos mostra que o povo iria para o exílio, mas que um dia retornaria de lá. E quando eles retornassem do exílio e tivessem esse texto na mão e estivessem orando, eles também poderiam dizer, assim como nós, se fendesses os céus e descesses. Não é isso que nós vemos também ali na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando nós reconhecemos a grandeza, a soberania de Deus, que só existe um único Deus verdadeiro, então nós queremos que esse Deus entre na nossa história e faça aquilo que é cabível a Ele. Veja que interessante, esse filho de Isaías levou pelo menos 700 anos para ser cumprido em sua magnitude. Após a queda de Jerusalém, quando o povo retorna ao Egito, da Babilônia para a Terra Prometida, ali para Jerusalém, eles não observam isso que Isaías solicitou aqui. Nós não lemos nas Escrituras momentos em que Deus fende a história e entra e faz os grandes reis tremerem, até que uma virgem deu à luz. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, meus queridos, nós vemos ali a plenitude do que Isaías solicitou. Eu não estou afirmando que era isso que estava na mente de Isaías. Talvez Isaías não tivesse esse entendimento, mas é certo que quando Cristo entrou na história, algo glorioso, majestoso aconteceu. Cristo desceu ao céu, desceu dos céus, fendeu a terra. Vejam, o Deus invisível se tornou visível. O Deus infinito assumiu uma forma finita. Ele não só assumiu uma forma finita, como ele assumiu a forma de servo e morreu na cruz para nos salvar. E o que ele fez em sua vida foi menor do que o que ele fez em sua morte, porque quando Cristo morreu, ele tragou a morte. Quando Cristo morreu, ele nos deu a vitória. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele foi assunto aos céus e lá ele recebeu todo o poder, acima no céu e embaixo na terra. Jesus é Deus, o Filho, que fendeu os céus e entrou na história. E que esteve conosco, ele caminhou conosco. E agora ele está assentado ao lado de Deus Pai, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Uma pergunta, então, pode ser feita agora, meus irmãos. Quando você ora, quando tu entra em teu quarto e fecha a tua porta, qual a visão que você tem desse Jesus que fendeu os céus e desceu? Será que quando entras no teu quarto, é diante desse Jesus que você se ajoelha? Será a igreja que quando você ora para pedir auxílio aos teus problemas, é diante desse Jesus que você se apresenta? Eu queria te dar duas alternativas, ou melhor, duas dicas para que você tenha essa visão desse Jesus sempre clara em sua vista quando você for orar. A primeira delas é que antes de você orar, antes mesmo de você começar a orar, reflita por alguns instantes sobre a pessoa de Jesus. Vá nas Escrituras, pegue textos que falam desse Deus grandioso, desse que controlou todas as coisas, desses que fez os cegos verem, os surdos ouvirem. Olhe para ele. E aí você, rogando ao Espírito Santo, vai ter clara visão de quem é Jesus. Em segundo lugar, você também deve olhar para a sua história pessoal, sim, para aquilo que Jesus fez na sua vida, mas também olhe para aquilo que Jesus fez na história do seu povo, na história da sua igreja aí, mas também na história do povo de Deus espalhado em toda a face da terra. E aqui nós vamos para o nosso segundo ponto, irmãos. Há uma atitude correta que você precisa ter na oração, que é entender os efeitos do pecado sobre o homem. Quando você for orar, você precisa estar consciente do que o pecado faz sobre a tua vida. E se a primeira atitude fundamental era olhar para Deus e reconhecer Deus como soberano e único Deus, também é necessário reconhecer aquilo que o pecado faz na vida dos homens. Em primeiro lugar, nós vemos o texto nos mostrar que o pecado traz ira sobre a vida dos homens.
Ou, em outras palavras, o pecado coloca o homem sob a ira de Deus. Veja, a primeira parte do versículo nos diz que Deus sai ao encontro do seu povo, do versículo 5. E a parte final do versículo diz: eis que tiraste porque pecamos. E uma tradução desse texto pode ser feita dizendo: por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? E aqui está um paradoxo importante para a vida do crente. Esse Deus que sai ao encontro do seu povo, sai ao encontro daqueles que trabalham com alegria. Mas o problema é que Israel não estava trabalhando com alegria. Israel não estava praticando a justiça. Então o profeta agora olha para Deus e diz: eis que tu mesmo está irado. Deus mesmo tinha se irado contra o povo, porque o povo estava em pecado. Agora então ele pergunta: como eu posso ser salvo? Olhando para esse Deus que é soberano e único, como eu posso ser salvo? E veja que interessante. A palavra diz: por muito tempo temos pecado. E essa expressão, por muito tempo, é a mesma expressão que nós vimos lá anteriormente, quando diz de eternidade, eternidade, tu és Deus. É a mesma palavra hebraica. É claro que aqui nós temos uma hipérbole. O que o profeta está dizendo: nós temos pecado por muito tempo. Meus queridos, você se lembra da parábola do fariseu e do publicano? Fariseu, um homem importante, bem visto pela sociedade. Ele vai até o templo orar. Ele levanta suas mãos para o céu e diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Já o publicano era odiado pelos judeus, reputado como impuro. Ele nem mesmo ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, ô pecador. Nós sabemos que Jesus nos ensinou que foi o publicano que desceu para casa justificado. E se você quiser saber como anda o estado espiritual de um homem, um bom exercício e bastante útil é observar com que ele se compara. E veja com que Isaías se compara no nosso texto. Isaías está dizendo, ele está fazendo uma comparação bastante elucidativa para nós. Ele está se comparando aí com trapos da imundícia. Veja, o texto nos diz: todos nós, incluindo Isaías, somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. São palavras fortes aqui, meus irmãos. Isaías está se comparando com o trapo da imundícia. Essa ideia aqui do trapo da imundícia são como roupas íntimas sujas. Ele está falando aqui no sentido, não no sentido apenas de higiene, mas ele está falando sobretudo das questões cerimoniais do povo. Aqueles que tocassem numa roupa íntima feminina suja, ele deveria ser considerado como imundo. Ele não poderia participar do culto ao Senhor, ele não poderia tocar nas outras pessoas, ele deveria se purificar antes de tocar em qualquer coisa. O homem que tocasse em algum objeto dessa mulher, o homem que sentasse na cadeira que ela se sentou, na cama que ela se sentou, ficaria impuro. E é assim que Isaías está se comparando com esses trapos de imundícia. Mas ele ainda se humilha um pouco mais. Não são apenas as pessoas que estão impuras. Veja, Isaías nos diz que as suas obras de justiça são comparadas ao trapo de imundícia. O que ele está dizendo é que tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus, como sendo obras de justiça, na verdade são trapos de imundícia. E aqui eu me lembro do que ele nos diz no capítulo 1 do seu livro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, no capítulo 1 de Isaías, no versículo 11 a 14. Isaías 1, de 11 a 14. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Veja o que Isaías nos diz. Isso é Deus falando conosco, irmãos. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor?
Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Vejam, queridos, o povo estava com a mente cauterizada. A igreja estava ali achando que podia adorar outros deuses e, ao mesmo tempo, adorar o Senhor. Eles achavam que poderiam continuar na sua imoralidade sexual e, assim ainda, praticar o culto a Deus. E é por isso que Isaías compara tudo que o povo estava fazendo como trapos da imundícia. E a consequência dessa situação nós vimos no texto. O texto nos diz que esses homens se tornaram como aquilo que é levado pelo vento. Os nossos pecados nos colocam sob a ira de Deus. O pecado do homem torna o homem sujeito à ira de Deus. Mas também o pecado impede que o homem busque a Deus. Veja o versículo 7. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a pegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. O homem nesse estado de imundícia não consegue perceber a ausência de Deus. E aqui eu me lembro de Jacó, quando ele está, então, se agarrando com aquele homem no vale de Jaboque, requerendo a sua bênção. E Jacó fez isso porque sabia que aquele homem poderia abençoá-lo. Mas Isaías está dizendo aqui que ninguém no meio do povo é capaz de agarrar-se com Deus a fim de ser abençoado. Não há ninguém que faça isso. E a resposta para essa ausência de pessoas, essa ausência daqueles que possam se agarrar com Deus é muito simples. Veja o que nos diz o decorrer do versículo. Porque esconde de nós o teu rosto e nos consomes com a mão das nossas iniquidades. Meus queridos, não há pior castigo vindo da parte de Deus do que ser entregue à nossa própria iniquidade. E esta era a situação desse povo. E quanto mais eles continuassem a praticar a iniquidade, mais distantes de Deus ele ficaria. Observe, Isaías, ao confessar os seus pecados, ele não coloca panos quentes. Isaías não minimiza o impacto do seu pecado, ele diz, nós somos como trapo da imundícia. Os exilados que estavam chegando de Jerusalém, do exílio, retornaram com um coração tão ruim quanto aqueles que foram. Eles não apenas precisavam agir de maneira diferente, mas eles também tinham que entender a situação de maneira diferente. Ao olhar para os próprios pecados, o povo deveria confessar exatamente como Isaías. Eles deveriam dizer, olha, nossas obras de justiça são como trapos da imundícia. Nós precisamos de Deus, nós carecemos do Senhor, nós precisamos estar aos pés de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. E isso nos leva diretamente para o nosso terceiro ponto. Meus irmãos, se nós já observamos que o reconhecimento da soberania de Deus conduz o homem a um desejo que esse Deus soberano e único intervenha na história. Mas nós também vimos no segundo ponto que é preciso ter clareza dos efeitos do pecado sobre o homem. Nós mergulhamos lá no fundo, vimos como o pecado afasta o homem de Deus e torna a sua mente cauterizada. Há uma frase de Spurgeon, falando sobre a oração, que diz, aqueles que mergulham no mar da aflição trazem pérolas raras para a superfície. E eu penso que este seja exatamente o que significa essa última parte da oração de Isaías. Observe o movimento do texto. Isaías começa dizendo que existe um Deus que é soberano. Ele começa dizendo que esse Deus é único, é um Deus que sai ao encontro do seu povo. E ele quer isso, ele está ansiando por isso. Ele diz, ó, se fendesse dos céus e descesses. Mas então Isaías pensa, esse Deus sai ao encontro do seu povo, daquele que pratica a justiça.
E ele se lembra, eu não estou praticando a justiça. As nossas obras de justiça são como trapos da imundícia. E agora, como eu posso ser salvo? Porque eu sou um pecador perverso. Mas o terceiro aspecto, ou a terceira atitude fundamental na oração, é que você precisa reconhecer que Deus é um Pai que preserva o seu povo. Observem que ele nos diz aí já no verso 8, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Vejam que relação importantíssima para nós temos aqui. Se, por um lado, nós sabemos que somos pecadores, que as nossas obras não podem nos salvar diante de Deus, por outro, Isaías nos diz que esse Deus é nosso Pai. Isaías sabia que, mesmo estando nessa situação de pecado, mesmo estando sentado ali na lama, ouvindo o grunhido dos seus pecados, Isaías podia se levantar e dizer, vou voltar para minha casa, vou me aproximar do meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Agora, meus queridos, vá, suba as mais altas colinas, procure os vales férteis, vá em qualquer parte do mundo, revire os monturos, vá até os lixões, examine nos lugares mais perigosos da terra. Olhe também entre os tipos de homens, verifique entre os homens bons e os maus, entre aqueles que são meigos ou aqueles que são agressivos e rudes. Olhe aqueles que são honestos e os que são roubadores e verifique se, mesmo entre os piores homens e nos piores lugares, sempre haverá pais que querem dar boas dádivas a seus filhos. Nas palavras do próprio Jesus, ele nos diz, qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. É isso que Isaías está reconhecendo. Deus é nosso Pai. Então, quando nós pecamos, nós podemos nos aproximar de novo diante de Deus e dizer, Pai, eu pequei, e ser tratado como um filho. E notem, essa paternidade é uma paternidade de qualidade sobremodo elevada. O texto nos diz, nós somos o barro. Ele diz que ele é barro e não vaso, irmãos. E a ilustração do oleiro aqui, ele é um pouco diferente daquelas que verificamos em algumas músicas espalhadas por aí. Você já deve ter cantado algo do tipo, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu não sei se músicas como essa são baseadas no texto que nós estamos lendo no versículo 8 do capítulo 64, mas o fato é que a ilustração aqui é um pouco diferente. Deus não está usando cacos quebrados, cacos velhos para fazer um vaso. Ele está usando barro, irmãos. E o oleiro, quando ia preparar um vaso, ele ia até o campo e chegava num lugar úmido, retirava o barro, levava aquele barro para sua casa. Ele então sovava aquele barro, ele batia naquele barro para quebrar os torrões. Ele então tirava as impurezas do meio dele. E só depois de fazer todas essas coisas é que ele começava a trabalhar a massa. Antes disso, esse barro não era argila, ele era apenas lama. Ninguém pegava um barro informe e colocava na mesa de sua casa para honra ou para desonra, porque ele não era barro, ele não era vaso, ele era simplesmente barro. Agora compare essa declaração de Isaías com dois textos que eu gostaria que você abrisse em sua Bíblia. Isaías 29:16 é o primeiro. Observe como essa declaração faz forte diferença para Isaías. Isaías 29:16 nos diz, como vocês invertem as coisas, será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer a seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer a seu oleiro, ele não sabe de nada? Um outro texto, não precisa abrir, mas no versículo 45, verso 9, nos diz,
Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça? Vejam, o Deus de Jacó não é uma criação do povo, é o povo que é uma criação de Deus. A súplica de Isaías está baseada nessa verdade. Na verdade fundamental de que Deus criou esse povo, Deus é o pai desse povo, e é assim que Isaías quer ser tratado, como um filho amado. Mesmo sabendo que ele é pecador, mesmo sabendo que as suas obras de justiça são como um trapo de justiça, Isaías diz, tu és nosso pai. Mas há outro aspecto também dessa paternidade, que ela traz uma ideia de propriedade. Além da relação paterna existente, Deus também é o dono desse povo. Observe os pronomes do versículo 8 até o versículo 9. Ele diz, tu és nosso pai e tu nosso oleiro. Nós somos obra das tuas mãos, todos nós somos o teu povo e as tuas santas cidades estão desertas. Observaram? O pronome aqui deixa muito claro que tudo isso que está acontecendo aqui está acontecendo com o povo de Deus. O povo que pode chamar esse Deus de Pai. A súplica de Isaías, então, está fundamentada não nas suas obras, irmãos, não no seu trabalho, mas está fundamentada na realidade de que o povo é de Deus. E é por isso que no versículo 9 o profeta clama, não te enfureças tanto, ó Senhor, não te lembres para sempre da nossa iniquidade, olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. E aqui é uma partícula de súplica que não aparece aqui no nosso texto em português, mas lá no hebraico ele aparece, ele diz, veja, Senhor, olha para nós, porque todos nós somos o teu povo. Assim como Moisés, que estava lá no deserto e clama, intercede a Deus pelo povo. Quando Moisés, ele não pede que Deus não castigue o povo, mas ele diz que quer ser tratado como filho. Isaías faz aqui da mesma forma. E ele continua dizendo, versículos 10 e 12, as tuas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada, o nosso templo santo e glorioso em que nossos pais te louvavam foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante das calamidades, como podes te calar? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? E essa parte da súplica de Isaías, meus queridos, é muito impactante. Vejam, mais uma vez eu lembro aos irmãos. Esse cenário descrito aqui por Isaías nessa oração, de Jerusalém arrasada, o templo queimado, Sião destruída, as coisas preciosas transformadas em ruínas, ainda não aconteceram. Isaías está orando pelo menos 150 anos antes do exílio. Mas Isaías tinha convicção de que Deus iria realizar o seu juízo sobre o povo. Mas ele também sabia que Deus preservaria o seu povo, porque Deus criara esse povo, Deus era o pai deles. Algumas pessoas olham para esse texto e dizem que Isaías está tendo aqui uma atitude ousada. Algumas pessoas dizem, eu não tenho coragem de orar como Isaías. É muita ousadia da parte desse homem diante de Deus. Mas notem, não se trata de uma atitude ousada, é simplesmente uma atitude de confiança. Esse homem chega diante de Deus como um filho que ouve a promessa de um pai. Aqui em casa eu tenho uma regra. Eu não prometo coisas aos meus filhos. Eu simplesmente digo, eu vou fazer. E eu procuro honrar a minha palavra. Mas, quando eu faço isso, os meus filhos me cobram. Pai, você disse que iria fazer. E isso é suficiente para me cativar e me obrigar a fazer aquilo que eu prometi. E aqui Deus se obriga por meio de sua própria palavra. Ele está dizendo que vai salvar o povo. Ele já havia prometido isso a Isaías. E aqui agora Isaías lembra das misericórdias de Deus e diz, Senhor, o Senhor vai nos castigar fora da medida? Isaías sabia que a resposta a essas perguntas seria um retumbante não. Como eu disse, Deus já havia prometido que preservaria um remanescente fiel.
Deus já havia informado a Isaías que iria castigar esse povo, que esse povo iria para o exílio, mas que depois retornaria. De maneira que as palavras de Isaías não são palavras de alguém que está querendo impor suas palavras a Deus. O que Isaías está aqui é apenas expressando a sua confiança naquele que é pai e proprietário desse povo. A situação do povo que voltou do exílio, como eu disse, não era muito diferente do povo que saiu de Jerusalém, levado cativo para a Babilônia. Esdras vai nos dizer que esse povo não se afastou dos inimigos do Senhor daquela terra e até se casaram com as filhas daquele povo. Neemias vai nos dizer que quando eles voltaram do cativeiro, os próprios judeus estavam fazendo um ao outro de escravos. Ageu nos conta que o povo que retornou continuava imundo diante do Senhor. Portanto, a confissão que Isaías fizera anteriormente também poderia ser feita por esse povo. Eles deveriam reconhecer a soberania de Deus, deveriam reconhecer que eles eram pecadores, mas também, meus irmãos, deveriam reconhecer que Deus é um pai e criador daquele povo e que, portanto, Deus haveria de preservar o remanescente fiel. E aqui nós vemos um outro aspecto que se cumpriu em Jesus Cristo. Se no primeiro ponto nós vimos que o desejo de Isaías de Deus fender os céus e entrar na história é cumprido no nascimento e obra de Jesus Cristo, aqui nós percebemos que o castigo que Isaías está pedindo para que fosse minimizado ou que fosse reduzido ou que fosse abreviado foi cumprido cabalmente em Cristo Jesus. Cristo Jesus, quando foi ao Calvário, ele recebeu todo o castigo que era destinado aos seus filhos. E você precisa reconhecer essa verdade, meu querido. Meu irmão, você que está comemorando mais um ano de vida aí na sua igreja, precisa reconhecer que Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, para que exatamente todos nós hoje pudéssemos nos reunir em culto ao Senhor, longe da inimizade dele. Talvez você que me escuta agora tenha reconhecido nessas palavras que você está sob a ira de Deus. E se você se encontra nessa situação, eu lhe digo, não espere, confesse ao Senhor, peça que Ele lhe trate como um pai. E se você, meu irmão, que frequenta a igreja, que congrega aí com os outros irmãos, se você tem vivido uma vida de pecados secretos, eu digo a você, confesse ao Senhor os seus pecados, porque ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. E você, meu irmão, que tem confessado seus pecados diante de Deus, que tem experimentado a presença soberana de Deus, que tem desfrutado esse grande consolo da parte do Senhor, tem vivido momentos alegres ali em sua presença, que tem tido uma vida de comunhão com Deus íntima, saiba que essas gotas que você recebe agora, de alegria e de prazer, não se comparam ao rio de água viva que vai correr de dentro de nós, quando Cristo voltar e nos levar para morar em novos céus e nova terra. Amada igreja, hoje é teu aniversário. Um aniversário em tempos de luto, é verdade. Quando muitas pessoas têm orado por aí, pedindo ajuda a deuses que não são deuses de verdade, pedindo ajuda a todo tipo de ídolo. Quando as pessoas têm orado só por orar e acham que isso resolve o seu problema, você não deve esquecer que o Deus único e soberano é o teu Pai. Eu sei que muitas pessoas têm morrido ao nosso lado, mas nós não podemos esquecer que a terra prometida está logo ali. Nós não somos dessa terra. Nós temos um Deus que é soberano. E esse Deus é nosso Pai e nos trata como filhos. E que breve nós iremos morar com Cristo Jesus em novo céu e nova terra. Se nós usarmos dessa verdade em nossas orações, se a igreja começar a colocar isso em prática diante de si quando se ajoelha para orar, então nós poderemos experimentar o céu bem aqui. Não na sua plenitude, é claro, porque ainda sofremos com os efeitos dessa pandemia terrível que temos enfrentado. Mas saiba, queridos, que apesar de tudo aquilo que temos vivido,
das mortes que têm acontecido ao nosso lado, das inseguranças, da nossa insatisfação com estarmos fazendo um culto nessa maneira, longe da casa do Senhor, longe do ajuntamento solene. Apesar de todas essas coisas, nós podemos chegar ao Senhor, orar, reconhecendo que Ele é nosso Deus Criador, Deus único e verdadeiro, que pode interferir na nossa história. Nós podemos rogar como Isaías e dizer: Deus, fende os céus e desce. E esse deve ser o desejo de nossas vidas, que o reino do Senhor desça, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Devemos reconhecer que somos filhos de Deus. Devemos reconhecer que Ele é nosso Pai e, portanto, devemos ser tratados como filhos e não como bastardos. E assim, nós podemos gozar vida plena diante do Senhor. Eu quero concluir lembrando aos irmãos o que falei no início. Muitas pessoas têm orado lá fora com fundamentos errados. Eles têm orado de si para si mesmo, buscando ajuda em quem não pode ajudar. A oração que Isaías nos oferece aqui nos faz corrigir este erro. E eu quero lembrar os 3 pontos desse sermão. Vimos nessa noite, queridos, 3 fundamentos, 3 atitudes fundamentais na oração. Primeiro, ore reconhecendo a soberania do Deus único. Segundo, ore reconhecendo os efeitos do pecado sobre o homem. E terceiro, ore confiando que Deus é o Pai, que preserva o seu povo. Que Deus nos abençoe e nos faça lembrar sempre, e que mais anos de vida essa igreja possa comemorar diante desse Deus soberano e que é Pai de todos nós. Amém. Vamos orar? Amém. Pode orar, meu irmão. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Uma palavra, Deus, de alegria e de consolo, porque ao mesmo tempo que sabemos que somos imperfeitos diante de Ti, sabemos que apesar dessas imperfeições, somos tratados como filhos. Sabemos que seremos preservados, sabemos que o Teu povo será mantido firme diante das agonias desse mundo. Sabemos que a Tua igreja vai prevalecer e que ela vai continuar. Por isso somos alegres e gratos a Ti nesse dia. Agora, Pai, fica conosco e nos dê sabedoria para entrar em Tua presença, reconhecendo a Tua santa e poderosa presença. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.